E aí, pessoal, estamos mais um vídeo aqui, né? Pra terminar a nossa série do Lagartão, por enquanto, né? Penúltima SCP que estão, né? Eles estão pensando em usar no Lagartão. E vamos ler aqui, né? Se você já sabe, né? Deixa um like, se quiser algum SCP em específico, deixa um comentário. Vamos nessa. Classe do objeto Kitter. SCP-689. Eu não vou ficar falando SCP, eu só vou dizer o número, tá? E vocês têm olhos, né? Tá na tela o texto. Procedimento de contenção. 689 deve ser contido em uma câmara grande de concreto, equipadas com luzes de iodo sólido de alta intensidade. Essas luzes devem ser conectadas aos circuitos separados de modo que 689 sejam iluminados em todos os momentos. Tá, vamos, tá. Tá, uma estátua de sabão, tá? Eu pensei que eu já tinha lido, mas não. Pelo menos 3 pessoas devem estar de plantão em todos os momentos dentro das instalações de contenção. 2 da classe D do interior da câmara e um em um nível 2 ou superior à estação do operador fora da câmara. O operador tem de ser completamente cego ou ser equipado com um capacete de viseira suficiente para bloquear toda a visão. E não deve ser removido durante toda a duração de seu turno. Em absolutamente nenhuma circunstância, o operador deve olhar para a câmara. Os observadores da classe D devem manter o 689 em seu campo de visão em todos os momentos, sem exceção. Piscar, por exemplo, é permitido como de costume, mas deve haver pelo menos um par de olhos voltados para SCP-689 em todos os momentos. Tá? Então que o cara que tá de fora tem que não olhar pra ele de jeito nenhum, os caras que estão de dentro tem que ficar olhando pra ele o tempo todo. Caramba. Se as luzes se apagam no interior da câmera a qualquer momento, por qualquer motivo, ou se houver qualquer interrupção na observação, todo o pessoal que viu o 689 deve ser executado sem demora. Recomenda-se que eles sejam equipados com dispositivos escondidos que podem ser ativados remotamente a partir da sala de controle de contenção. SCP-6 Se SCP-689 quebrar a contenção a qualquer momento, as equipes de recuperação compostas por cegos ou homens com viseiras, equipamentos com sonares, devem ser enviados para o local todo o pessoal que já viu 689. Equipe de conte... Equipes de contenção irão estabelecer um perímetro imediato e cobrir o objeto antes de voltar para a câmera tão rapidamente quanto possível. Enquanto SCP-689 está em trânsito, os observadores de classe D vão ficar sob a cobertura e mantê-lo à vista em todos os momentos. Qualquer nível 1 ou abaixo que vir SCP-689 como resultado de uma violação de contenção deve ser encerrados imediatamente. O pessoal de depuração superior será temporariamente detido, mas em caso de mais um fracasso de contenção, estes devem ser encerrados. Pedidos para estudar 689 devem ser apresentados ao doutor com pelo menos 7 dias de antecedência, com uma descrição detalhada do experimento proposto e justificativa. Qualquer pesquisador que visualizar diretamente 689 deve estar ciente que isso os torna passíveis de rescisão imediata e sumária no caso de quebra de contenção ou falha de luz, como descrito acima. Descrição: 689 parece ser uma pequena estátua de pedra sabão verde, 30 centímetros de altura, é de 30 centímetros de altura. Nossa, minha garganta tá meio ruim. É esculpido
semelhança do que parece ser uma divindade desconhecida do submundo. Uma figura esquelética sentada com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Ele foi descoberto por alguém durante uma das pré-guerras alemãs em expedições arqueológicas na área da Índia e obtida após a guerra pelo OSS. Sua localização durante a guerra é desconhecida. 689 é completamente inerte durante o tempo em que está a ser assistido pelo menos um ser humano com comportamentos normais. Por um ser humano, comportamentos normais, tais como piscar, não parecem interromper a observação para esta finalidade. Mas qualquer lapso de atenção, no entanto momentâneo, torna o observador vulnerável. Tão logo 689 deixa de ser observado, ele desaparece de sua localização atual dentro de 15 a 20 segundos. Uma pessoa que já havia o visto morre instantaneamente. E o SCP-689 reaparece em cima de seus restos mortais. Se não houver espectadores anteriores eventualmente vivos, ele reaparece no mesmo lugar como anteriormente. Os testes demonstram que este efeito não é, não é operativa em animais, mas qualquer ser humano que já tenha visto diretamente SCP-689 é potencialmente vulnerável. Nenhuma causa consistente de morte foi encontrada. Com com os resultados de autópsias que vão desde pequenos ataques cardíacos e derrames a rupturas complexas de todos os órgãos internos, o mecanismo pelo qual a vítima é selecionada é atualmente desconhecida, salvo que qualquer que parece ser dada preferência às pessoas em multidões e não cercado por grande número de pessoas, ou não cercado por grande número de pessoas, presumidamente para aumentar o número de pessoas vendo a estátua. As imagens gravadas de SCP-689 não parecem ter essa propriedade, devido ao potencial para sua reação em cadeia. Permitir que SCP-689 deixe a câmera é absolutamente crítico e impossível. Adendo. Adendo. Aqueles de nível 2 devem ser o documento 689-B. 689-B. Experimento proposto com 682. Esse aqui é o procedimento que eles querem fazer. Com o lagartão. Após o fracasso de outras opções dadas a propriedades atribuídas à rescisão de 682, médicos que se propuseram a SCP-682 ser deliberadamente exposto ao SCP-689, previsivelmente seguido pelo desligamento das luzes, cuidar para que todo e qualquer funcionário que veja SCP-689, seja por uma falha de segurança ou deliberadamente, deve ser rescindido antecipadamente ou colocado na câmara de contenção com um assunto destinado a garantir que o objeto não escape da contenção. Dada a natureza aparentemente aleatória do processo de seleção, é provável que também vários ensaios sejam necessários antes do que o alvo seja atacado. O pessoal recomenda que, se tal opção for ativada, todo o pessoal de classe D será reincidido antes da tentativa de melhorar a chance de sucesso. Legal. Legal, legal, legal. É isso. Próximo vídeo a gente vê o outro SCP que querem testar no nosso querido lagartão. Falou!